A infância é, por natureza, o território do espontâneo, do lúdico e do não útil. No entanto, observamos cada vez mais o surgimento de crianças adultas, pequenos seres que caminham com a rigidez de quem carrega responsabilidades invisíveis, cujos sorrisos são contidos e cujas brincadeiras foram substituídas por uma seriedade vigilante. Esse fenômeno não é um acidente de personalidade, mas o resultado de uma complexa arquitetura de influências. Entender por que criamos filhos que esqueceram como brincar exige uma jornada por diferentes camadas do pensamento humano. Pela psicanálise e psicologia analítica, investigamos como o peso dos traumas não resolvidos dos pais e a busca por aprovação moldam uma máscara de maturidade. Pelas constelações familiares, observamos as leis de hierarquia e como o amor cego faz a criança abandonar seu lugar de pequena para tentar salvar os grandes. Pela logoterapia, analisamos como a falta de humor e de sentido no cotidiano transforma a existência em um fardo técnico. Pela filosofia política, encaramos como nossas dinâmicas de poder e autoridade podem transformar o lar em um ambiente de vigilância, onde a seriedade é a única estratégia de sobrevivência segura para a criança. Reverter esse processo não é apenas pedir para a criança brincar, mas sim um convite para que nós, adultos, possamos desarmar nossas próprias defesas, retomando o nosso lugar de cuidado para que eles possam finalmente retomar o seu lugar de leveza. Essa tendência de adultizar as crianças, um fenômeno muitas vezes chamado de parentificação ou perda da espontaneidade, geralmente não é intencional, mas sim um reflexo de dinâmicas familiares profundas e pressões sociais. Quando uma criança se torna excessivamente séria, ela costuma estar espelhando o ambiente ou assumindo um papel de sentinela emocional. Por que isso acontece? Para Carl Jung, a psique busca o equilíbrio. Se os pais são excessivamente caóticos ou emocionalmente ausentes, a criança pode desenvolver um arquétipo de Senex, o velho sábio, severo, precocemente para trazer ordem ao sistema. A criança sente que para ser aceita, ou para sobreviver em um ambiente tenso, ela precisa abandonar o puer, a criança divina, criativa e brincalhona, e adotar uma máscara de seriedade que agrada aos adultos ou evita conflitos. Na visão das constelações familiares de Bert Hellinger, isso ocorre por uma inversão de hierarquia. Quando os pais estão passando por dores, traumas não resolvidos ou depressão, o filho, por um amor cego e leal, tenta carregar o peso dos pais. A consequência é que a criança deixa de ser pequena para tentar ser o suporte dos grandes. Quem carrega o peso do mundo nos ombros não tem leveza para brincar. O pediatra e psicanalista Donald Winnicott introduziu o conceito de falso self. Se o ambiente exige que a criança se comporte perfeitamente para ser amada, ela esconde seu eu verdadeiro, que é barulhento, espontâneo e criativo, atrás de uma fachada de polidez e seriedade extrema. E reverter isso, existe mudanças em nós e neles. 1. Diga internamente ou mentalmente para seu filho: eu sou o grande, você é o pequeno. Eu cuido das preocupações, você apenas brinca. Deixe claro que os problemas da casa não pertencem a eles. Segundo Hellinger, a criança só descansa quando sente que os pais são capazes de lidar com a própria vida. Cultive o brincar, não tente ensinar a brincar com regras. Apenas esteja presente no chão, sem celular, sem agenda. Deixe a criança liderar. Se ela for séria, comece com o humor físico leve, o riso sem motivo, celebrando o erro e a bagunça. Winnicott afirmava que o brincar é a prova de saúde mental. Integre sua própria criança interior. Observe se você se permite rir de si mesmo. Se o adulto é uma estátua de obrigações e prazos, a criança entende que a vida adulta é um fardo pesado. Mostre a ela que a vida também é prazer e descoberta. Muitas vezes exigimos seriedade dos filhos porque fomos podados em nossa própria infância. Vivemos em uma era de crianças performáticas. Sob a justificativa de prepará-las para um mercado implacável, substituímos o tempo do brincar pelo tempo da produtividade. Judô, inglês e música deixaram de ser caminhos de descoberta para se tornarem métricas de desempenho. O resultado é uma geração que sabe performar excelência, mas desconhece o ócio e a própria identidade fora das expectativas adultas. Estamos criando currículos ou seres humanos? Reduza a agenda. Dê a eles o direito ao tédio. É no vazio da utilidade que a criatividade e o riso surgem. A seriedade excessiva em uma criança é um pedido de socorro por segurança. Quando ela sente que o mundo ao seu redor está firme e que os adultos estão no comando,
ela finalmente se sente segura o suficiente para perder tempo, sendo apenas uma criança. O sentido da vida e o peso da existência. Enquanto a seriedade excessiva na criança pode parecer responsabilidade, sob a ótica de Frankl, ela pode ser um sinal de que a criança está perdendo sua capacidade de descoberta e sendo esmagada por um vazio de propósito infantil. Frankl defendia que o humor é uma das armas da alma na luta pela preservação pessoal. Para ele, o riso permite um distanciamento necessário de qualquer situação, por pior que seja. Quando criamos filhos excessivamente sérios, estamos retirando deles a capacidade de se distanciarem dos problemas. Uma criança que não ri é uma criança que está fundida com a realidade, sem a liberdade espiritual de brincar com as possibilidades da vida. A seriedade extrema pode ser um sintoma de um pequeno vazio existencial, onde a vida se tornou apenas uma sequência de tarefas e expectativas, sem espaço para a transcendência e o prazer. Uma das técnicas mais famosas de Frankl é a intenção paradoxal, que envolve rir de seus próprios medos ou comportamentos rígidos. Se somos pais que levam tudo a ferro e fogo, ensinamos que a vida é um tribunal constante. Frankl sugeriria que trouxéssemos o autodistanciamento para o lar. Quando algo der errado, um suco derramado, um erro bobo, em vez da face severa, use o humor. Ao rir de nossos próprios erros como pais, damos permissão para que os filhos relaxem a guarda. Frankl enfatizava que o sentido da vida não é algo abstrato, mas algo que a vida nos pergunta a cada momento. Muitas vezes, projetamos o sentido da vida da criança no futuro, estudar para ser alguém, ter boas notas. Isso rouba o sentido do presente. Para uma criança, o sentido da vida é o jogo, a curiosidade e o riso. Ajude-os a encontrar sentido na gratidão e nas pequenas coisas, não apenas nas grandes realizações. Mostre que a missão deles agora, como crianças, é explorar o mundo com alegria. Para Frankl, a liberdade humana reside na capacidade de escolher nossa atitude diante das circunstâncias. Se o ambiente em casa é tenso, a criança escolhe a seriedade como defesa. Portanto, resgate o humor. Torne o riso um valor familiar tão importante quanto a honestidade ou o trabalho. Humanize-se. Deixe que vejam que você também falha, e que isso não é o fim do mundo. Alivie o peso. Se você carrega um mundo com amargura e seriedade absoluta, eles farão o mesmo para te acompanhar. Ao encontrar sentido na sua própria vida além das obrigações, você libera espaço para que eles sejam apenas crianças. O humor, mais do que qualquer outra coisa na constituição humana, pode proporcionar um distanciamento e uma capacidade de se colocar acima de qualquer situação. A inclusão de Nicolau Maquiavel pode parecer inusitada em um contexto de educação infantil, mas quis trazer a visão dele aqui, porque sua filosofia política oferece um espelho fascinante, e às vezes duro, sobre como o exercício do poder dentro de casa molda o comportamento dos filhos. Se Jung e Hellinger olham para o inconsciente, Maquiavel olha para a dinâmica de autoridade. Em sua obra mais famosa, O Príncipe, Maquiavel levanta a questão: é melhor ser amado ou temido? Ele conclui que o ideal é ambos, mas, se tiver que escolher, o medo é mais seguro para manter a ordem. Quando os pais exercem uma autoridade baseada estritamente na disciplina, no controle e na punição, ou na cara fechada, a criança entra em um estado de vigilância constante. Uma criança, séria e que não brinca, pode ser uma criança que decidiu que é mais seguro ser um súdito perfeito do que arriscar o erro. Ela opera sob a lógica da sobrevivência. Se ela for séria e produtiva, ela evita o conflito com o soberano, nesse caso os pais. Para Maquiavel, a virtude é a capacidade do líder de se adaptar às circunstâncias para manter sua posição. A criança percebe o clima da casa. Se os pais valorizam apenas o intelecto, a seriedade e o silêncio, ela molda sua personalidade para surpreender e prosperar nesse ambiente. Ela sacrifica a espontaneidade em troca de uma máscara de maturidade que garante a estabilidade do lar. Maquiavel acreditava que um estado em desordem precisava de mãos firmes e gravitas, ou seja, seriedade. Muitas vezes, trazemos a seriedade do trabalho para dentro de casa como se estivéssemos gerindo um principado em crise. Se tratamos cada pequena bagunça como uma ameaça à ordem do Estado, a criança perde a leveza. O lar não deve ser um exercício de micromanagement político. Quando relaxamos o controle e permitimos que a fortuna, o inesperado, a brincadeira, o caos criativo entre, a criança deixa de precisar ser um pequeno diplomata sério. Como reverter essa dinâmica de poder?
Para Maquiavel, o governante deve evitar ser odiado ou desprezado. A seriedade excessiva da criança pode ser uma forma de ela evitar o seu desprezo ou a sua ira. Então, para reverter essa dinâmica de poder, faça o seguinte: abandone o trono. Mostre que você não precisa que a casa seja um quartel para ser respeitado. A verdadeira autoridade não precisa de silêncio e seriedade constantes. Dê espaço para a liberdade. No vocabulário maquiavélico, um povo que tem liberdade é mais difícil de governar, mas é muito mais vibrante. Deixe seu filho ter espaços de liberdade, onde ele pode ser barulhento, bobo e desorganizado sem que isso seja visto como uma afronta ao seu poder. Troque a severidade pela diplomacia do afeto. Mostre que o valor dele não está na utilidade ou no comportamento adulto, mas no simples fato de ele existir. Em resumo, se a criança está agindo como um pequeno diplomata em uma reunião de cúpula, é porque ela sente que o ambiente exige essa postura para manter a paz. Ao desarmar o seu governo doméstico e trazer mais humanidade e vulnerabilidade, você permite que ela deponha as armas da seriedade e volte a ser súdita da alegria. E preciso compreender que a seriedade precoce de um filho não é um traço de personalidade admirável, mas um sintoma de que a infância está operando sob o modo de sobrevivência. Quando unimos as visões de Jung, Hellinger, Frankl e Maquiavel, percebemos que a leveza da criança é diretamente proporcional à segurança que os adultos transmitem. Devolva aos seus filhos o direito de serem pequenos. A adultização dos nossos filhos é um espelho das nossas próprias faltas. Se somos adultos que não riem, que tratam a vida como um campo de batalha, ou que estão mergulhados em vazios existenciais, a criança, por amor e lealdade, deixará de brincar para nos acompanhar na nossa dor ou para tentar nos organizar. Reverter esse quadro exige uma corajosa inversão de papéis. Nós assumimos a responsabilidade. Retomamos o controle das nossas emoções e traumas para que a criança não precise ser nossa sentinela. Nós resgatamos a alegria. Mostramos que a vida adulta, embora exija responsabilidade, não exclui a capacidade de rir de si mesmo e de encontrar sentido no lúdico. Nós validamos o erro. Transformamos o lar de um tribunal de condutas em um laboratório de experiências. Somente quando o adulto se torna o porto seguro e assume o seu lugar de grande, a criança se sente autorizada a largar as ferramentas de gente grande e voltar a segurar os brinquedos. Afinal, a maior virtude que podemos ensinar a um filho não é a obediência séria, mas a liberdade de ser quem se é. A mudança começa com uma autoanálise sincera. Qual é o clima emocional que você tem estabelecido no seu reino doméstico hoje? Se você sente que a seriedade tomou conta da sua casa, escolha uma das perspectivas que discutimos acima e tente aplicá-la nesta semana. Seja sentando-se no chão para brincar sem pressa, ou rindo de um erro próprio diante deles, o importante é começar. A mudança real não acontece por decreto, mas por uma alteração na postura invisível que adotamos diante de nossos filhos. Gostou dessa reflexão? Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe-o com amigos e familiares que também buscam uma criação mais leve. Deixe seu curtir para que essa mensagem alcance e transforme mais lares. Até o próximo vídeo.